Nós entramos no clima do Alto de Páscoa e por isso preparamos uma minissérie de 2 semanas, começamos semana passada, chamada Israel. Porque a gente quer fazer você viver um pouquinho da experiência que os discípulos de Jesus viveram naqueles dias. É uma história tão conhecida, tão contada, mesmo pessoas que não creem em Jesus conhecem um pouco da história dele, porque ele mudou a história da humanidade. Ele dividiu ao meio a história da humanidade, antes e depois dele. Então, mesmo que você não creia nele, mesmo que você não creia que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo, que ele morreu e ressuscitou, fez milagres, para você nada disso é verdade, ainda assim você pode ser impactado, tocado, inspirado pela história desse homem. A gente quer fazer você entrar um pouco nesse clima, não apenas falando da história, mas proporcionando um ambiente que ajude você a entrar na história, viver um pouco a história. Então, na semana passada, a gente tinha planejado algo parecido com o que a gente vai ter hoje. Deus tinha outros planos, não teve energia. Mas se você ouviu a mensagem, você ouviu a respeito da narrativa do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que Jesus realizou. Num casamento, numa cidade pequena, um vilarejo chamado Caná da Galileia, ele transformou água em vinho. E a gente viu que não foi um milagre apenas, não que exista um milagre qualquer, né, nenhum milagre é só um milagre, mas não foi um milagre só pelo milagre, mas foi de certa forma também uma pregação de Jesus ali, foi uma proclamação a respeito já da sua morte, porque aquela água transformada em vinho já era um anúncio da aliança que ele estaria firmando pouco tempo depois com seus discípulos e até os nossos dias conosco, uma aliança com o seu sangue. Ele firmou uma aliança conosco, derramando o seu sangue, entregando o seu corpo, como prova do seu amor, como pagamento pelos nossos pecados. Então nós falamos sobre isso e hoje o convite continua sendo o mesmo. Comecei dizendo isso sábado passado, quero começar dizendo isso hoje também. Alguns discípulos, quando começaram a seguir Jesus, eles ainda não sabiam muito bem quem Jesus era. E um desses caras que começou a seguir Jesus foi Filipe. E ele convidou um amigo dele para vir também. Um amigo dele chamava Natanael. Ele falou, cara, a gente descobriu um cara que a gente acha que é o Messias. É o Salvador esperado. É aquele que foi prometido há tanto tempo pelos profetas. Deus enviaria um homem para morrer e pagar o preço dos pecados da humanidade. As pessoas não sabiam muito bem o que isso significava, mas elas tinham uma expectativa, especialmente naquela cultura, entre os judeus, eles tinham a expectativa de que um Salvador viria. De que esse cara, o Messias, o prometido de Deus, viria para redimir, para salvar, especialmente o povo de Israel, eles entendiam assim, que o Salvador viria para eles, então eles esperavam, eles ficavam na expectativa, será que é esse, será que é aquele, e quando eles descobrem Jesus, e veem o que Jesus está fazendo, veem o que Jesus está ensinando, então eles dizem, deve ser ele, e eles começam a seguir Jesus. E o convite de Filipe para Natanael falou, cara, você tem que vir também, você tem que ver o que nós estamos vendo, você precisa conhecer Jesus. E Natanael fica um pouco confuso no começo, ele diz, não sei, esse cara veio de Nazaré, você está dizendo que ele veio de Nazaré, uma cidade tão irrelevante, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe responde para ele, venha e veja, venha e veja. Não creia simplesmente pelo que eu estou falando, não venha simplesmente pelo meu convite, mas venha ver por você mesmo. Venha ver por você mesmo quem ele é, o que ele está fazendo, e então tome a sua decisão, se você quer segui-lo ou não. E o nosso convite para você hoje continua sendo esse, venha e veja por você mesmo. Então, eu vou parar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu volto, mas eu quero que você venha e veja e entre na cena em que nós estamos pensando justamente no momento em que Jesus firma com seu sangue, com seu corpo essa aliança conosco, ele anuncia que está fazendo isso em instantes quando ele vai à cruz, mas antes de ir à cruz ele fala a respeito disso num momento historicamente consagrado por pintores, artistas, quadros famosos, até Leonardo da Vinci pintou esse momento, um momento conhecido como a última ceia, a despedida, o adeus de Jesus com os seus discípulos. Então eu quero te convidar para, junto comigo, entrar nessa cena agora.
última Páscoa com vocês. Amigos que escolhi para andarem junto a mim. Com mansidão e humildade vos ensinei até aqui. Quem quer ser o maior deve primeiro então servir. Peguem o pão, este é o meu corpo que entrego para que haja redenção. Tomem o vinho, este é o meu sangue derramado pro perdão dos seus pecados. Meu peito está tão apertado, eu sei da dor que há de vir. Vocês vão me deixar e um de vocês vai me trair. Peguem o pão, este é o meu corpo que entrego para que haja redenção. Tomem o vinho, este é o meu sangue derramado. Nossa despedida. Em breve não estarei aqui. Sempre que juntos façam isso pra lembrar de mim. Tiago, João, Pedro, venham comigo. Essa cena é parte da despedida de Jesus, é parte dos momentos que antecederam a ida de Jesus à cruz. E saindo dali, saindo daquele lugar, daquela refeição, Jesus vai então para um jardim. Ele passa um tempo em oração ali com aqueles discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e de lá ele é preso e levado à cruz. Se você conhece a história, você sabe disso. Mas muitas vezes nós imaginamos que a despedida se limitou simplesmente a essa refeição, como se esse momento tivesse sido um momento extremamente breve, curto, em que Jesus compartilhou do pão, compartilhou do vinho com seus discípulos, disse que nós deveríamos fazer isso sempre que nos reuníssemos em memória dele, mas na verdade essa despedida foi um pouquinho mais longa do que isso. Não foi só uma refeição que eles partilharam. Jesus tinha algo a deixar, Jesus tinha algo a ensinar
para os seus discípulos, e ele, na verdade, esse é o adeus de Jesus. Esse é o adeus de Jesus, é a despedida de Jesus. E quando você vai se despedir de alguém, você costuma se despedir dos seus amigos, não é verdade? Quando você vai, de repente, para uma viagem longa, ou quando você vai mudar de cidade, quando você vai se ausentar por algum momento, por qualquer que seja a razão, você costuma se despedir das pessoas mais íntimas. E você costuma dar orientações. Olha, enquanto eu estiver fora, cuide disso para mim, faça isso por mim. Pai, se você é filho, tem seus pais morando ainda com você, ou você, na verdade, é que está morando com eles, né? Usufruindo aí. Mas se você mora com seus pais, e seus pais já viajaram e deixaram você em casa, provavelmente você já viu essa situação. Os pais adoram dar instruções. Lembra de fazer isso, lembra de fazer aquilo, dá comida para o cachorro, recolhe não sei o quê, arruma o quarto, faz orientações de despedida, as coisas mais importantes que você precisa garantir que aconteçam na despedida de alguém. Agora, quando é uma despedida por um tempo mais longo, as orientações costumam ser mais sérias e mais importantes. Imagina só, então, uma despedida de alguém que vai morrer. A gente costuma chamar isso de testamento. A gente costuma chamar as últimas orientações, os últimos desejos de alguém que está prestes a morrer, ou então que está se preparando para a sua morte, ainda que seja novo, de testamento. Ali são registrados os últimos desejos, os últimos pedidos, as últimas orientações a respeito do que as pessoas que amam aquela pessoa que vai partir devem fazer com seus bens, com sua família, como administrar as coisas. De certa forma, aqui, nós estamos contemplando os últimos momentos de Jesus antes da sua ida à cruz, e ele dá orientações para os seus discípulos. Ele tem ensinamentos para deixar, ele, mais do que simplesmente orientá-los a tomarem do pão e do vinho, e partilharem isso, fazendo isso em memória do seu sacrifício na cruz, ele tem um estilo de vida para propor para eles. Eles já caminhavam com ele há um tempo, foram 3 anos, seguindo Jesus, vendo tudo o que ele fazia, aprendendo a respeito de tudo que ele ensinava, mas Jesus agora tem as últimas coisas. E quando você tem uma última chance de falar com alguém, você geralmente usa bem esse tempo, não é verdade? Você valoriza essa oportunidade para dizer aquilo que para você é mais importante, que você não quer que aquela pessoa esqueça de forma alguma. E a história de Jesus é registrada por 4 pessoas, 4 evangelhos foram escritos por 4 pessoas que narraram tudo o que Jesus fez, não tudo, mas boa parte do que ele fez e do que ele ensinou, está registrado nesses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas são mais parecidas umas com as outras. Eles escrevem mais ou menos num estilo parecido, a respeito dos mesmos fatos, mas o evangelho de João, ele é um pouquinho diferente. Ele conta a mesma história, claro, mas ele traz algumas informações que a gente não encontra em Mateus, Marcos e Lucas, e ele não se preocupa com algumas coisas que os outros se preocupam em registrar. É um tom diferente, é um discurso um pouco diferente, o discurso de João. E curiosamente, esse momento dessa cena, o momento em que Jesus parte o pão e compartilha o cálice do vinho, anunciando a sua morte, anunciando que o seu corpo e o seu sangue seriam entregues em favor das pessoas, esse momento não é registrado por João. Interessante isso, né? Está no Evangelho de Mateus, está no Evangelho de Marcos, está no Evangelho de Lucas, mas não está no Evangelho de João. O momento em si está, a situação em si está, mas não o momento específico do partir do pão e do beber do cálice. Curiosamente, João preferiu dar mais atenção às coisas que Jesus falou naquele dia. Ele registrou com mais amplitude, ele registrou mais informações a respeito das coisas que Jesus ensinou naquele último momento tão precioso com os seus discípulos. Se você depois quiser ler, abra na sua casa durante a semana João, Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 16. 13, 14, 15, 16, são 4 capítulos, você viu que eu precisei contar, a matemática é excelente aqui, 4 capítulos inteiros dedicados a registrar essas últimas palavras de Jesus antes de ir à cruz. João escreve com detalhes tudo o que Jesus ensinou naquele dia, naquele momento. E nós vemos logo no início o registro da cena que nós vimos aqui também, Jesus lavando os pés dos discípulos, num ato de serviço. E depois, João registra vários ensinamentos de Jesus, todos eles muito importantes, e termina no capítulo 17, essa parte, antecedendo a prisão dele, aí da cruz, de fato, com uma oração. O capítulo 17 é uma oração feita por Jesus, pelos seus discípulos, por si mesmo, sabendo aquilo que o aguardava.
Então leia depois, se você puder, essa semana, do capítulo 13 até o 17 do Evangelho de João, e você vai ver tudo o que Jesus ensinou. E eu vou passar muito rápido hoje com vocês, porque hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o adeus de Jesus, a despedida de Jesus. Essa música toca muito o meu coração, porque eu tento entrar naquele ambiente, naquela situação, eu tento me colocar no lugar dos discípulos, vendo a agonia, a angústia que Jesus enfrentou naqueles últimos momentos. Mas como eu gostaria de ter estado ali para ouvir o que ele disse. E a boa notícia é que nós podemos saber o que ele disse, porque João registrou tudo o que ele disse. E eu vou passar rapidamente com você por alguns dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, eu fiz uma lista de 10, porque já é bastante coisa para o tempo que eu tenho, então eu vou andar um pouco rápido, mas eu queria poder falar de tudo, então leia durante a semana, mas 10 coisas que Jesus disse. Olha, se você esquecer do resto, de tudo que eu ensinei em 3 anos, lembre-se dessas 10 coisas, lembre-se desses ensinamentos mais valiosos, mais profundos e importantes. Eu estou dedicando meus últimos momentos, antes de morrer, e depois ressuscitar e ir aos céus. É isso o resumo do que eu tenho para ensinar para vocês. Se vocês viverem isso, se vocês aplicarem isso na sua vida, então valeu a pena tudo o que eu fiz e tudo o que eu ensinei, porque vocês vão viver como eu planejei que vocês vivessem. 10 coisas. Vocês estão comigo? Dá para ir? 10 ensinos de Jesus antes de ir à cruz. Primeiro, versos 14 e 15 do capítulo 13. Jesus diz assim: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Então, o primeiro ensino de Jesus aqui, nesse discurso final, nesses últimos momentos antes de ir à cruz, é: sirva como eu servi. O que ele está dizendo para você hoje, eu creio, é: sirva como eu servi. Ele se volta para os seus discípulos, depois de lavar os pés numa cena impressionante. Pedro, que era o apóstolo, o discípulo mais reativo, era o que era mais impulsivo sempre nas interações com Jesus, ele se assusta com aquilo, ele diz: como, Senhor? O Senhor é o meu Senhor, eu é que tenho que lavar os seus pés, como é que você vai lavar os meus pés? Eu de modo algum vou permitir isso. E Jesus diz para ele que ele precisava deixar Jesus lavar os pés dele, senão ele não teria parte com Jesus. Então Pedro deixa, e Jesus lava os seus pés, mas não só os pés de Pedro, ele lava os pés dos 12, até os de Judas. E depois ele se volta para eles e ele diz assim: eu dei o exemplo para vocês, façam como eu fiz. Porque se eu, sendo Deus, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, quanto mais vocês devem lavar os pés uns dos outros. Então, se Jesus pudesse resumir no seu testamento, no seu adeus, na sua despedida, entre os seus ensinos mais importantes, e pudesse resumi-los em 10, o primeiro seria: sirva. Sirva. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Como eu fiz, faça também. O segundo está no verso 34 ainda do capítulo 13. Jesus diz assim para eles: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, e o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Depois de dizer: sirva como eu servi, ele diz: ame como eu amei. Ame como eu amei. Eu dou um novo mandamento para vocês. Não era novidade você ver o ensino, especialmente para aquela cultura. Eles sabiam que um dos mandamentos era amar a Deus e um outro era amar o próximo. Isso já era conhecido entre eles, já buscavam praticar isso, mas Jesus diz: agora eu estou dando um novo mandamento para vocês: amem uns aos outros como eu amei vocês. E ele já dá o efeito desse amor. Ele diz assim: quando vocês amarem uns aos outros do jeito que eu amo vocês, sabe qual será o efeito? Isso provará para o mundo, para as outras pessoas, que vocês são os meus discípulos. Amem uns aos outros, e fazendo isso vocês provarão ao mundo que vocês são meus discípulos. Se Jesus pudesse resumir seu ensino, o que ele veio fazer, o que ele veio ensinar, ele diria: sirvam como eu servi e amem como eu amei, e o mundo saberá quem eu sou, e o mundo saberá o que eu fiz, por causa do amor de vocês uns pelos outros. Mas ele segue no seu discurso de despedida, e ele diz assim depois,
no verso 6, agora já do capítulo 14, lembra? É um discurso longo, começa em João capítulo 13, vai até João capítulo 16, e termina com a oração dele no capítulo 17, agora já estamos no capítulo 14, no verso 6 ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não deu espaço para outro Salvador, Ele não deu espaço para outra solução, nem todos os caminhos levam a Deus, há um só caminho, o nome dele é Jesus Cristo. Não há alternativa, não há solução. Com todo o amor e todo o respeito que nós temos por pessoas que não creem assim, que têm as suas próprias convicções e depositam sua fé em outro Deus ou em outro mecanismo de acesso a Deus, eu preciso te dizer uma coisa: Jesus, o homem que dividiu a história, o homem que mudou a história da humanidade, ele afirmou a respeito dele mesmo, não sou eu que estou dizendo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É exclusivo, mas também é inclusivo, porque serve para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer cultura, não importa, serve para qualquer pessoa, mas só há um caminho, só Jesus. Então o terceiro ensino, dos mais importantes que ele deixou para nós, é: conheça Deus por meio de mim, por meio de quem eu sou. Sirva como eu servi, ame como eu amei, conheça Deus através de mim, porque não há outro caminho. Você quer conhecer a Deus? Me conheça, ande comigo, se entregue a mim, creia em mim, e você conhecerá de fato a Deus, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dos ensinos mais importantes de Jesus, esse é um deles. Mas ele segue, ele ensinou muitas coisas, e no verso 12 desse capítulo 14, ele também disse o seguinte: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, porque eu vou para o Pai. Essa parte é estranha para a gente, essa parte é até um pouco intimidadora, porque, como assim, fará as mesmas obras que eu fiz, e obras até maiores do que eu fiz? Mas eu creio, ele está dizendo para nós, ainda hoje, e esse é um dos ensinos mais importantes dele, para aquelas pessoas que querem segui-lo, ele está dizendo: realize as coisas que eu realizei, realize as obras que eu realizei. Sabe qual é o seu propósito no mundo? Fazer o que Jesus fez, gastar a sua vida do jeito que ele gastou, investir seu tempo como ele investiu, servir pessoas como ele serviu, fazer pessoas viverem para além de si mesmas, mas terem um encontro real com Deus, e por isso vida eterna, salvação e esperança. Ele disse: realize as obras que eu realizei. Não gaste a sua vida fazendo outras coisas, não gaste o seu tempo com outros projetos. O seu projeto precisa ser o meu projeto. O que eu realizei, agora eu te capacito, eu te empodero com o meu espírito para realizar também. Sirva como eu servi, ame como eu amei, conheça a Deus por meio de quem eu sou, e em quarto lugar, faça as coisas que eu fiz, realize as obras que eu realizei, cuide das pessoas, ame pessoas, ore crendo que elas podem ser curadas com a sua oração, não por quem você é, mas por quem eu sou. Você vai orar em meu nome, você vai pedir a Deus em meu nome, não viver só o que é natural, só o que é lógico e humano. A gente não precisa de Jesus para isso. Todo mundo está vivendo a sua vida humana, lógica e natural sem Jesus aí fora, mas se você vive com Jesus, se você anda com Jesus, se você identifica com a sua morte e com a sua ressurreição, então você está nesse mundo com um propósito: realizar as obras que Ele realizou. É isso. Mas Ele ainda continua e Ele ensina mais coisas. Nesse último discurso, verso 21, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Então, o quinto ensino de Jesus, a despedida de Jesus, no adeus de Jesus, é: obedeça. Obedeça como eu obedeci. Jesus foi obediente, diz o apóstolo Paulo, até a morte, e morte de cruz. E por causa da obediência, não só pela morte de Jesus, nós temos perdão dos pecados e justificação diante de Deus. Nós temos isso também por causa da sua obediência, porque de nada adiantava Jesus viver uma vida totalmente irresponsável, cheio de pecado e de desobediência, e mesmo assim ir à cruz de nada valeria. A ira de Deus foi satisfeita, e por isso ela não é aplicada sobre a minha vida, porque Jesus cumpriu a lei. Jesus foi obediente à lei até o fim, integralmente.
E ele foi à cruz e ele morreu como um perfeito sacrifício, puro, sem culpa. O justo morrendo pelo injusto. E ele está dizendo agora, sabe quem são as pessoas que me amam? Não são aquelas que vêm à igreja e levantam as mãos necessariamente enquanto cantam, e fazem as suas longas orações, e talvez até entregam dinheiro como oferta e dízimo. Não são as pessoas que necessariamente chegam cedo e servem lá fora, e estão fazendo essas coisas, querendo provar para mim que me amam, mas as pessoas que me amam, são as pessoas que me obedecem. E essas coisas fazem parte sim, adorar, servir, dizimar, ofertar, tudo isso faz parte. Mas ele está dizendo, seja fiel e obedeça aos meus mandamentos, porque eles são vida para você. E são a melhor vida que você pode viver. Não se trata de uma obediência cega a uma lista de regras, buscando ser justificado diante de Deus. Você já foi justificado se você está em Cristo. Você não precisa das obras para ser justo aos olhos de Deus, mas você faz as boas obras e obedece a Deus em resposta ao grande amor. Quase que eu caí. Em resposta ao grande amor dele por você. Em resposta ao sacrifício dele por você, agora você é livre para obedecer. E na nossa cultura isso é contraditório, parece estranho, porque parece que obedecer é ser escravo, parece que ter de se sujeitar a alguma coisa é ser preso e não livre. Mas aí está a verdadeira liberdade, ser livre para dizer sim para Deus e não para si mesmo, ser livre para dizer sim para a vontade de Deus e não para a sua. Essa é a liberdade, essa é a verdadeira vida. Jesus está dizendo, você vai experimentar isso, se você obedecer aos meus mandamentos, porque aquele que me ama, me obedece. Esse é o que me ama, e esse é o que é amado pelo meu Pai, e esse é o que vai receber a revelação de quem eu sou. É na obediência que a gente conhece Jesus, é na fidelidade, nas pequenas coisas, no dia a dia, o tempo todo. Então ele disse, sirva como eu servi, me ajude aí a recapitular, ame como eu amei, o que mais? Conheça a Deus por meio de quem eu sou. Quarto lugar, realize as mesmas obras que eu realizei. Quinto, obedeça como eu obedeci. E ele continua, já estamos na metade. E faltam 2 minutos, Senhor, tem misericórdia. Verso 27 do capítulo 14, eu lhes deixo um presente. Despedida é bom também, porque às vezes tem presente. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, não tenham medo. Lembrem-se do que eu lhes disse. Vou embora, mas voltarei para vocês. Sexto ensino que Jesus tem para mim e para você. Olha que maravilha esse. Tenha a paz que Ele tem. Tenha a paz que Ele tem. Ele disse, eu tenho um presente para vocês. Estou dando para vocês, é de graça. É para você receber e desfrutar. O que eu tenho para vocês é a minha paz, que o mundo não pode dar. Uma paz que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A minha paz eu dou a vocês. Sabe por que a gente pode ter paz? Porque ele disse, eu vou embora, mas eu volto. Por isso não precisa ter medo, não precisa se angustiar com a vida, com os problemas, com as lutas, com as dificuldades, porque há esperança para além desse mundo maluco e caótico que a gente vive. Você pode olhar para Jesus, você pode esperar em Jesus, você pode confiar em Jesus, e saber que a paz dele excede o entendimento, excede a razão, excede a lógica humana. Então ele diz, tenham a paz, eu tenho uma paz para dar para vocês, tenha a paz que eu tenho, desfrute da paz que eu desfruto, porque eu estou com o Pai, vocês podem estar também através de mim. Depois ele diz assim, agora já estamos no capítulo 15, verso 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. O sétimo ensino de Jesus, o sétimo princípio que ele deixa para nós na sua despedida é, permaneça em mim, para que eu permaneça em você. Permaneça em mim, e eu permanecerei em você. Sabe, muita gente começa a andar com Jesus, nem tanta gente assim continua a andar com Jesus. Quantos amigos eu tive ao longo da minha vida, eu cresci no ambiente de igreja, quantos e quantos eu conheci e andaram comigo por tanto tempo, e a gente andou junto e cresceu junto, e brincava, e corria, e fazia bagunça na igreja, ia para a escola bíblica, e aprendia os mesmos princípios, os mesmos valores, participava dos mesmos acampamentos, das mesmas coisas, mas desistiram, por qualquer razão, e eu não julgo, eu não estou aqui na posição para julgar ninguém, cada um tem a sua história, mas quantos desistiram? Quantos não permaneceram?
Quantos encontraram valor em outras coisas? Ou por qualquer razão se decepcionaram com as pessoas, com a igreja, com Deus. Mas o fato é, não quiseram permanecer. Jesus está dizendo aqui, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Agora, não é só permanecer na igreja. Porque você pode estar aqui e não estar em Cristo. Mas é permanecer nele. Você tem permanecido em Jesus? Ou você tem tido encontros eventuais com Jesus? Você se encontra com Jesus no sábado, você se encontra com Jesus num domingo que você vem aqui, ou vai na sua igreja. Se encontra com Jesus quando você vai no pequeno grupo durante a semana. Ele não nos chamou para termos encontros casuais com Ele, para estar com Ele de vez em quando. Ele nos chamou para permanecer. Porque estar longe dele, se encontrar esporadicamente com Ele, é como ser um ramo separado da videira. Vai morrer, vai secar, cedo ou tarde. Vai secar e vai parar de produzir fruto. Mas Ele disse, aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então o 7º ensino de Jesus é, permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Verso 12 do capítulo 15. Este é o meu mandamento, novidade, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos, e agora vocês são meus amigos. O 8º mandamento é ame como Ele amou. Você vai dizer assim, não, mas esse já teve, eu sei. Mas é porque essa é a essência. Se você esquecer dos outros 8, lembre-se desses 2, ame como Ele amou e ame como Ele amou. Você entender isso, você aprender isso, você viver isso, eu estou satisfeito. Missão cumprida. Porque é isso que eu preciso viver. Isso é tão importante que Ele repetiu isso várias vezes. Mas lembra, da primeira vez que Ele falou isso, Ele falou assim, se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Agora Ele está dizendo assim, não há mandamento maior do que este, amem uns aos outros como eu os amei. E aí Ele diz assim, não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos. É porque você pode amar Jesus, e porque ama Jesus, ama as pessoas. Porque Ele fez de você amigo dEle. E aí Ele deu a vida dEle por você. Tem amor maior do que esse? A Bíblia diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando nós éramos inimigos por causa dos nossos pecados, Ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu quero tanto ser seu amigo, que eu vou morrer por você, para que os seus pecados não mais atrapalhem a nossa amizade. Não tem amor maior do que esse. Você pode procurar onde você quiser, você pode buscar todas as experiências que você quiser buscar. Não há amor maior do que esse. Dar a vida pelo inimigo para fazer do inimigo amigo. Você já quis ser muito amigo de alguém? Na época de escola rola isso, né? Tem aquela pessoa que é muito popular na escola. Eu nunca fui desses, eu sempre fui dos nerds isolados e excluídos, e marginalizados. E vítimas de bullying. Você vê que eu ainda tenho traumas. Mas eu vi aquela galera que todo mundo estava cercado, e estava conversando, e popular, todo mundo queria estar perto, todo mundo queria sair junto, tal. E eu não era desses, e eu pensava, pô, será que um dia eu vou ser amigo do fulano? Será que um dia eu vou ser amigo do ciclano? E a gente se dispõe, às vezes, a fazer coisas meio malucas até, para ser amigo de pessoas. E tem gente que é assim, e que até aproveita para explorar os outros, né, que querem entrar no grupo. E aí, não, para ser nosso amigo, você vai ter que fazer isso. E filme de adolescente americano, já viu? De high school, fraternidade, já viu? O que os caras têm que fazer para ser amigo dos caras populares? É bizarro. Mas é assim, o nosso coração anseia por amizade, o nosso coração anseia por relevância, para estar perto dos relevantes, para estar perto daqueles que nós ansiamos ser amigos. E a gente às vezes se dispõe a fazer coisas ridículas. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém na história fez algo mais ridículo por amor a pessoas que não mereciam sua amizade do que o próprio Deus, enviando o seu Filho para morrer por pecadores e inimigos dele, para fazer de você e eu amigos dele. É ridículo imaginar, é uma cena que não faz sentido. Jesus, porque o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor estava na glória, em paz, ao lado de Deus, desfrutando do seu poder, da sua majestade, mas o Senhor escolheu voluntariamente descer e vir à terra e se humilhar, e se entregar numa cruz, e ser cuspido, e ser pregado no madeiro.
para fazer de inimigos aqueles que viravam as costas para você, daqueles que não queriam nada com você, amigos. Por quê? Não faz sentido, e o nome disso é graça, o nome disso é amor, e ele está dizendo, como eu amei vocês, amem uns aos outros. Amem uns aos outros, porque olha o que eu fiz por você, olha o meu amor por você. Experimente esse amor, desfrute esse amor, reparta esse amor, para que o mundo saiba que eu quero ser amigo deles também. Ame como ele amou. Ele segue, verso 26, eu estou terminando. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. O nono mandamento, o nono ensino de Jesus na sua despedida é testemunhe, como eu testemunhei. Eu e você precisamos testemunhar como ele testemunhou. Ele está dizendo, o Espírito Santo, eu enviarei o Espírito Santo para estar com vocês, e ele vai testemunhar sobre mim. E vocês também devem testemunhar, porque vocês estão comigo. Vocês andaram comigo, vocês me conhecem, o mundo precisa me conhecer, então vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão ser os responsáveis para contar a minha história para as pessoas. O que ele está dizendo é, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo para vocês não estarem sozinhos, e esse Espírito em vocês testemunhará sobre mim, para que vocês vão e façam o mesmo, testemunhem sobre mim no poder do Espírito, na unção do Espírito, na autoridade do Espírito. Você não está sozinho na sua missão, você tem um encorajador, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Jesus, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, e que ressuscitou Jesus dos mortos, agora habita em você, se você crê em Jesus. E habita em mim, e ele nos dá poder e autoridade para testemunhar a respeito de quem ele é. Testemunha conta do que vê e do que ouve. Você experimenta Jesus, você vê Jesus, você ouve de Jesus, e então você vai contar para as pessoas. Essa é a razão da nossa vida. Ele está dizendo, testemunhe a meu respeito. Como eu testemunhei sobre o Pai, como o Espírito testemunha sobre mim, vocês devem testemunhar sobre mim também. E o último ensino de Jesus aqui, na sua despedida, João 16 já, verso 33, eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Ele termina declarando a vitória dele. É como se ele estivesse dizendo, daqui a pouco tempo vocês vão estranhar, porque momentaneamente vai parecer que eu perdi. Vai parecer que o mundo foi forte demais para mim. Vai parecer que eu frustrei as expectativas de vocês. Vai parecer que tudo o que vocês viram comigo foi uma farsa, foi uma ilusão e foi em vão. Porque vocês vão me ver pregado numa cruz. Mas não se esqueçam, não desanimem. Eu já venci o mundo. Essa batalha está vencida. Essa batalha está vencida. E ele está dizendo para mim e para você, vença como eu venci. É isso que ele está dizendo, quando ele está dizendo assim, olha, você vai ter aflições, você vai passar por problemas, você também vai passar por lutas, e vai haver momentos em que você vai olhar e dizer, perdi, a luta foi grande demais, o problema foi grande demais, eu não dei conta, eu fracassei, eu falhei, eu pequei, eu me afastei, eu desanimei. Você vai dizer, eu perdi, porque foram muitas aflições, foram muitas lutas, foram muitas dificuldades, eu não fui bom o bastante. O que Jesus está dizendo é, lembre-se da minha vitória, porque durante 3 dias parecia que eu tinha perdido, mas no terceiro dia eu ressuscitei, eu venci o mundo, e eu dou essa vitória para vocês. A palavra diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores, por isso não há o que temer, a vitória já foi conquistada por Ele, e mesmo quando parece que você será derrotado, lembre-se da vitória dele, creia na vitória dele, invoque o poder dele, creia na esperança que há em Jesus, e isso te dá vitória, Jesus ensinou muitas coisas, não se tratava apenas de simbolizar o que ele faria, e dizer, tome o meu pão, tome o meu corpo, e beba do meu sangue, tome esses elementos que simbolizam meu corpo e o meu sangue, e façam isso para se lembrar de mim, mas ele está dizendo, vocês vão se lembrar de mim de fato, ao olharem para esses elementos, se vocês viverem a vida que eu ofereço para vocês. Por isso eu creio que João não se preocupou tanto em registrar o momento do pão e do vinho, isso para a gente é muito importante. Você é acostumado com igreja, você cresceu ou tem frequentado igrejas,
cristãs, você sabe que há um momento separado em boa parte das igrejas cristãs para se lembrar do que Jesus fez. E a gente faz isso comendo do pão e bebendo do vinho. Sabe, lembre-se de uma coisa: não se trata só de pão e de vinho, se trata da vida que Ele oferece. E o adeus dele foi para nos lembrar disso.